Bom, o que nós temos hoje de novidade com relação a essa questão do teletrabalho? A gente tem hoje 2 medidas provisórias em vigência. Só vou fazer uma pequena apanhado do que a gente falou semana passada para contextualizar e trazer para cá. Então, nós temos 2 medidas provisórias versando sobre o teletrabalho, e temos também a própria CLT, que também trata do mesmo assunto no artigo 75. Nós temos, portanto, hoje 3 instrumentos normativos em vigência, sendo que um é definitivo já, é o que está lá na CLT, artigo 75A e seguintes, que veio através da reforma trabalhista. Esse aqui já é lei. Isso já está pacificado, a gente já sabe mais ou menos o que está lá dentro, como é que funciona o teletrabalho. Só que nós temos mais essas 2 medidas provisórias. E, como o nome já diz, são medidas provisórias. Significa o quê? Elas vão ter que, num prazo de 60 dias, ser convertidas em lei ou não. Então, enquanto elas não forem convertidas em lei, o que acaba acontecendo? Estão em vigência. A gente tem que obedecer, porque a medida provisória, ela faz o papel da lei, e ela, mesmo que ela não seja convertida em lei lá na frente, ela gera efeitos jurídicos nesse período que ela esteve em vigência. E quais são e por que nós temos 2 medidas provisórias aqui? A gente já falou isso a semana passada, mas eu só vou relembrar rapidamente aqui. O que diz nós temos 2 medidas provisórias, por quê? Porque a MP 1108, ela vem conceituar, principalmente, ela traz como novidade, no que se refere ao conceito, além do teletrabalho, o trabalho híbrido, como o Sevilha já colocou a semana passada. Então, se vocês forem ver na 1108, nós temos essa novidade, conceitua o trabalho híbrido, e além de conceituar o trabalho híbrido, ele encaixa o trabalho híbrido na lei, ela traz também a questão de que, no conceito desse tipo de trabalho, ela traz as novidades que são importantes, do ponto de vista jurídico. Primeira informação importante naquilo que se refere à conceituação do trabalho híbrido é que, no artigo 75B dessa MP, está escrito lá que considera-se o teletrabalho ou trabalho remoto, que pode ser entendido como trabalho híbrido aqui, é esse que foi o objetivo aqui do executivo quando ele editou a MP, a prestação de serviços, eu estou lendo aqui o artigo 75B, viu? A prestação de serviço fora da dependência do empregador de maneira preponderante ou não. Ou seja, a novidade é o quê? Olha, agora a questão do trabalho híbrido, ela pode ser executado fora das dependências da empresa e não tem mais esse negócio de preponderante. E não tem mais, pode ser, inclusive, mais fora do que dentro. Desde que, como o nome diz, o híbrido, o trabalhador vai e volta. Você tem um contato com a empresa, por isso que ele se chama híbrido. E vem conceituando de um pouquinho mais à frente aqui, MP. Com a utilização, diz o quê? Com a utilização de tecnologias de informação, de comunicação, que por sua natureza não se configure trabalho externo. Então, vejam, a primeira informação que a MP traz é o seguinte, assim, bom, agora o tal do trabalho híbrido, que é o que ele veio depois um pouquinho do teletrabalho, né? O teletrabalho pode ser considerado também como um tipo de trabalho híbrido, mas esse trabalho híbrido que as empresas estão adotando agora, que não é especificamente o teletrabalho, mas é essa possibilidade de você estar com muito mais liberdade, com muito mais flexibilidade, o trabalhador poder trabalhar de qualquer lugar, de qualquer jeito, fora da empresa, inclusive, não precisa nem ser preponderantemente fora, indo pouco para a empresa, esse que é o sentido do trabalho híbrido, está aqui nessa medida provisória 1108. E, além disso, além dela trazer essa coisa do trabalho híbrido, também, como foi dito a semana passada, inclusive o Sevilha fez uma observação importante, ela fala também sobre a questão da jornada de trabalho, para as 2 modalidades, teletrabalho e trabalho híbrido. E aí a novidade que a gente trouxe eu estou falando na 1108, mas eu estou fazendo esse apanhado aqui, viu, Sevilha, só para poder chegar na 1109, com cimento encaixadinho. Aí, na hora que a gente vem olhar a medida provisória, nós vamos falar sobre ela vai tocar também na questão da jornada de trabalho. E aí ela vem dizer qual que é a novidade, que nós já falamos lá atrás.
O trabalho que é exercido por produção ou tarefa, este trabalho não tem um controle não vai ter controle de jornada. Por quê? Pela sua própria natureza. Se é produção ou tarefa, significa o quê? Você, trabalhador, empregado, vai me entregar o serviço pronto, acabado, não importa que horário que você vai fazer. Se é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o que eu quero, eu, empregador, eu quero o serviço pronto, acabado. Isso seria mais ou menos, muito rudimentalmente aqui, de uma forma muito rudimentar, dizendo o seguinte, isso que seria mais ou menos o trabalho por tarefa ou produção. Olha, eu quero o serviço pronto, acabado, eu quero essa tarefa realizada. Como que você vai fazer, não me importa. Inclusive, olha, como eu não sei que horas que você vai fazer, não vou controlar a jornada. Então, a MP vem e traz esse detalhe. Olha, trabalho por produção ou tarefa não vai ser submetido, pode não ser submetido ao controle de jornada. É isso que está lá na medida provisória 1108. Então, eu estou colocando esses dois pontos, eu estou olhando para esses dois aspectos para agora chegar na 1109. Aí vem a 1109, ela trata numa seção específica, que é no artigo 3º dessa MP 1109, do teletrabalho. Então, a 1108 vem falando de jornada, vem conceituando mais ou menos o trabalho híbrido, tira a questão da preponderância, fala que o teletrabalho agora ele pode ser exercido, inclusive, nessa modalidade aqui de teletrabalho ou trabalho híbrido, quando tem a atividade é por produção ou tarefa, não tem controle de jornada, aí a 1109 vem estabelecer os critérios de funcionamento do teletrabalho, estabelecendo aquelas regras que estão muito próximas, lá o artigo 75 da CLT, que cuida do teletrabalho. Muito rapidamente, o que a 1109 fala? Ela vai falar sobre a questão da necessidade de você alterar o contrato de trabalho de presencial para teletrabalho com no mínimo 48 horas de antecedência para o trabalhador, a questão do fornecimento, da aquisição de equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária para a prestação do teletrabalho ou do trabalho remoto. Você vê que ele usa aqui teletrabalho ou trabalho remoto, ou seja, entende-se o trabalho híbrido. E aqui, nesse caso, essas despesas aqui, elas vão ser da execução dessa modalidade, teletrabalho ou trabalho remoto, vão ter que estar previstas no contrato escrito de trabalho, fala sobre os aditivos contratuais. Então, veja, a 1109, ela vai falar sobre a operacionalização do teletrabalho. Ela vai encaixar em alguns detalhes importantes. E a 1108 vai ficar nesse contexto mais de conceituação da jornada de trabalho, para poder dar uma visão um pouco mais panorâmica e genérica desse tema. Então, para terminar aqui a minha observação, só para fechar, a gente tem essas duas MPs que estão em vigência. Alguém já falou assim, puxa vida, mas o que acontece se a MP não vingar? Se ela não vingar, o que nós vamos ter que entender é que já existe uma legislação específica para o teletrabalho, e, consequentemente, a gente pode entender também, por derivação do trabalho híbrido, que está lá no artigo 75A da CLT. Então, ninguém precisa ficar preocupado, porque se por acaso essas MPs não vingarem, não forem convertidas em lei, a gente tem uma lei que trata do teletrabalho. E mais do que isso, e para finalizar de verdade mesmo aqui, para quem, mesmo que a gente volte para o artigo 75A da CLT, por conta das duas MPs que não forem convertidas em lei, a sugestão que a gente dá para as empresas que estão nos assistindo aqui em termos de segurança jurídica, para as empresas que se sentirem muito desconfortáveis porque acham que ficou muito vago essas regras do teletrabalho e do trabalho híbrido, o que a gente sugere? Fazer assim mesmo, os aditivos contratuais, deixar essas regras claras para o trabalhador, através de negociações ou individuais ou coletivas. Se der para colocar numa convenção coletiva, beleza, coloca. Se tiver que fazer uma negociação individual, faz, mas seguindo o seguinte princípio da boa-fé e transparência. O que a Justiça do Trabalho reclama dos empregadores? É que na hora que surge uma lei nova, surge alguma coisa desse tipo, as regras não ficam claras para os seus empregados. Aí o empregado vai na frente do juiz de trabalho e fala, excelência, sabe que me enganaram, porque falaram que ia ser assim, o teletrabalho não é. Então, sugestão,
independente de medida provisória, se vingar ou não. Façam todas as regras do teletrabalho, do trabalho, escrevam isso, coloquem em regimento interno, coloquem isso aqui em regras internas, faz o trabalhador assinar um caderninho aí, um documento dizendo que está ciente de todas as regras, manda tudo isso para o contrato individual do trabalhador e deixa tudo consignado. É aí que nós vamos ter uma segurança jurídica maior para trabalhar com um teletrabalho, independente dessas medidas provisórias vingarem ou não. Então é isso, Sevilha, que eu queria colocar aqui de início para a gente refletir um pouco e passar a palavra de volta para você.